Boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando. Para mim é uma alegria renovada estar aqui nessa casa, né? Sociedade Espírita Caminho da Luz, e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O tema que nós trouxemos para a nossa reflexão nessa noite é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título de Não Vim Destruir a Lei. Quando nós se propomos a debater esse tema, estudar esse tema, nós temos que ter em mente que Allan Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo metodicamente para facilitar para nós, né, o entendimento dessa obra magnífica, né, tão importante, né? E esses 4 primeiros capítulos, eles são colocados por Allan Kardec como uma base. Eu diria que eles são fundamentais, né? Essenciais mesmo, né? Para o nosso entendimento. Sem o entendimento dos 4 primeiros capítulos, pouca coisa a gente consegue compreender da obra como um todo. Então, ele inclusive recomenda que esses capítulos então tem que estar internalizados. É preciso compreender eles de fato, não ter dúvidas, né? Então hoje nós vamos tratar desse não vim destruir a lei. Allan Kardec, em todos os capítulos, 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma metodologia, né? Então ele traz uma máxima de Jesus, que guarda relação com o título, né? Ele faz alguns comentários e geralmente a participação de espíritos também, né? As instruções dos espíritos. Nesse capítulo, ele traz para nós então as 3 revelações, e ele faz alguns comentários, né, das 3 revelações. Traz também um outro item, como aliança entre a ciência e a religião, e a participação dos espíritos então se dá com o título, um item com a nova era. Então é por esse caminho que nós vamos trabalhar nessa noite. Nós vamos fazer a leitura então da máxima, do qual ele se baseia para dar o título do Não Vim Destruir a Lei. Nos diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. O que dá para a gente destacar nessa máxima, primeiro, então existe uma lei, é uma revelação de Jesus que nós estamos, e essa lei, todos nós estamos inseridos em uma lei. Isso é importante. Não estamos, como se diz popularmente, a Deus dará, estamos abandonados, não. Todos inseridos em uma lei. E mais, o que Jesus vem nos ensinar é a característica principal dessa lei. É uma lei de justiça e amor. Então esse é o ponto. Nós estamos inseridos em uma lei, e essa lei é soberanamente justa, né? Não escapa nada dessa lei. Tanto que ele fala lá no final, né? Enquanto tudo que estiver nessa lei não for cumprido, céu e terra não passarão. Lei de amor e justiça. Bem, então ele insiste aqui: não vim destruir a lei, mas cumpri-los. Perfeitamente cumprido. Isso implica, então, se ela é de amor, é que a lei, lá no Livro dos Espíritos, é importante a gente colocar também, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, a pergunta 614, que fala também da lei. Allan Kardec pergunta: o que deve se entender por lei natural? E os espíritos, né, os espíritos superiores nos respondem: a lei natural é a única que o homem precisa para a sua felicidade, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha só que importância. Então nós estamos inseridos numa lei
E essa lei é responsável pela nossa felicidade. Uma lei de amor e justiça. Nós só somos infelizes quando se afastamos da lei. Olha que importante isso, né? Para nós, né? A gente tem o conhecimento disso. E mais, ainda na continuação dessa da lei, aonde está escrito? Isso é uma outra pergunta, Jesus Espírito. Onde é que está escrita essa lei? Para a maioria dos cristãos, as pessoas falam na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia a lei. Mas Jesus não escreveu nada, né? Tudo que se conhece é pelos seus apóstolos ou aqueles que depois, né, ou conviveram com Jesus, ou foi transcrito por algum outro, né, por algum discípulo, né, desses que conviveram com Jesus. Ele não escreveu nada, mas no Livro dos Espíritos nos coloca então que essa lei, ela está escrita na nossa consciência. Na consciência está escrita. E aqui é importante, porque como que está escrita na consciência, né? Como é que é isso, né? A gente não penetra muito nisso e fica meio vago, né? Escrito na consciência. Não, como nós somos espíritos imortais, ela na realidade, essa escrita é gravada nas nossas diversas existências, inclusive na nossa passagem por todos os outros reinos. É aí que foi gravada essa lei. Agora, nesse momento aqui que nós estamos encarnados, todos nós sabemos que nós não estamos na primeira encarnação, né? E nem essa é a última. Tudo isso faz com que nós mesmos, né, vamos aprendendo essa lei. Isso é escrito, então não tem como a gente colocar como ignorante, né? Porque a gente não sabia, não, ela está toda certa, a gente não precisa, claro que os livros, a Bíblia, ela é importante, né? Porque ali tem, mas nós temos que ter muito cuidado, né? Foi muita coisa adulterada, né? Tá. Mas vamos nos deter no que nós vamos, no que está aqui no capítulo. Bem, então nós já sabemos que nós temos uma lei e que ela é de justiça e amor. Bom, como que essa lei então foi revelada para nós? Embora estivesse na consciência, era preciso relembrar para nós, né, devagarzinho. Num primeiro momento, nós temos então a primeira revelação, que todos conhecem, que são os 10 mandamentos, né? A primeira revelação considerada pela lei cristã é então os 10 mandamentos, que todos conhecem. Nós não precisamos aqui repetir eles, né? Temos o primeiro, que é o amar a Deus, né? Depois todas aquelas situações de guardar sábado, não levar o seu santo nome em vão. Depois aquela sequência de não, né? Não matar, não adulterar. Então essa foi a lei, primeira revelação que foi revelada para Moisés, né? Bem, era a lei que condizia com a nossa condição na época, era para nós mesmos, né? A gente pensa que a lei, no templo lá de Moisés, não, mas a gente já vivia também. A gente não sabe que em condição estava, mas essa lei foi nos revelada naquele período também. Bom, era preciso então caminhar um pouco mais a humanidade para que Jesus, então, as Escrituras já anunciavam então a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, que é considerado então a segunda revelação, ele vem e de certa forma reformula, não precisa mais os 10 mandamentos. Ele reduz então os 10 mandamentos a um único, que é aquele que todos nós conhecemos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então, não precisa mais olhar aqueles 10, né? Olhar 10 é muito. Então, agora nós temos Jesus nos colocando esse. Bem. Esse é o problema, né? Tem gente ainda nos 10 mandamentos ainda. Mas Jesus, ele veio, porque na lei de Moisés nós temos que entender que existia a lei civil e essa lei moral, né? A lei de Deus, ele não modificou nada, ele continuou, tanto que ele fala aqui que ele não vem destruir. As pessoas também pensavam, quando viria o Salvador, que era anunciado pelas Escrituras, todo mundo pensou que viria alguma coisa fantástica e que viesse com uma novidade. Ele não vem com novidade nenhuma, tanto que ele fala que ele não vem destruir nada, ele veio cumprir.
Por quê? Porque nós não estávamos entendendo. Quanto às leis civis, ele modificou e muito. Agora, naquela época, Moisés fez o papel dele certinho. Era o que a gente precisava, né? Era um povo ainda com pouca instrução, né? Semi-selvagem ainda, né? Então ele precisava de algumas leis. A característica principal de Moisés é então a justiça. Era o tempo do olho por olho e o dente por dente. Jesus modifica bastante isso, né? Porque quando ele fala lá se alguém lhe ferir a face direita, ofereça a outra. Claro que isso não é físico, né? Não é bater, né? Se alguém lhe ferir, né? Bater, a pessoa vai arrebentar o outro, né? Se oferecer o outro lado, não. Se alguém vier com o mal, eu ofereço o bem. Então ele vai modificando, né? Total, isso, e mostrando agora então o amor, a tal ponto que nós temos uma passagem que é também um dos capítulos do Evangelho, do amai os vossos inimigos. Interessante, né? Claro que começa com amai o vosso próximo, né? Tudo começa assim, porque tudo é de continuidade, tudo é muito vagaroso, né? Nós precisamos então entender primeiro amar o próximo. E nesse amar o próximo, há uma necessidade de eu entender o próximo, então, realmente aquele que está próximo de mim. Quem é? No primeiro momento é a minha família mesmo, né? Todos nós amamos, nossos pais, os nossos irmãos. E olha que às vezes até na família a gente não é meio complicado, né? Olha só como é que é a coisa, né? Na própria família nós temos problema. Nós temos dificuldade. E se a gente ampliar que o próximo é realmente quem estiver próximo de mim, porque nós somos todos irmãos, né? Um pai e o restante todos irmãos, não há diferença. É preciso entender isso devagar. Então não adianta fugir, eu ficar só no meu bloquinho, né? Eu só amo da minha família, alguns ali meio mais ou menos. Não, é todos. E não adianta a gente fugir do próximo também, né? Quer dizer, a pessoa diz, eu até respeito, eu estou normal, mas eu longe de mim. Está ao contrário, né? No ensinamento do amai os vossos inimigos, que já é um curso um pouquinho mais, né? Tudo muito vagaroso. Depois da gente entender de amar o próximo, Jesus nos traz esse ensinamento, né? Aprendestes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos, né? Pois eu te digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. E agora? Então não sobra mais ninguém. Eu gosto de fazer uma outra comparação, digamos assim, sobre Deus. Então o mandamento, então, quando Jesus resume para nós, então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, é interessante isso, né? Ele fala assim, aqui está todas as leis dos profetas, aqui está tudo. E parece um pouco fácil, né? Porque quando a gente pergunta para qualquer um cristão que acredita em Deus, você ama a Deus? Mas na hora, né? Não tem um que diga que não. Porém, como é que na prática nós amamos Deus? Precisa ser prático isso, né? Não adianta. Só de lábio não adianta. Eu preciso provar isso. Como é que a gente prova que a gente ama a Deus? Veja o que está no próprio mandamento. Por isso que ele diz que está tudo no mandamento, né? Se eu não vejo Deus ainda, porque Deus é Espírito, tem toda essa confusão, né? Do homem criado à imagem e semelhança de Deus. A gente tem que compreender, a gente não vê Deus, porque Deus é Espírito, né? Ele está em todo lugar, Ele está aqui. Onde dois ou mais estivessem unidos em meu nome, lá eu estarei. Então Deus está aqui. Mas a gente não vê, né? Nós não vemos Deus. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Agora vamos abrir um pouquinho mais esse próprio mandamento, o que diz lá no ensinamento. E ao próximo como a si mesmo. Para aí. Vocês já perceberam que o próximo é o nosso Deus, na prática? Então, por isso que nesse mandamento está escrito, né? Amai os vossos inimigos. Porque ali está o Deus. É ali que eu tenho que praticar. Então não adianta mais eu dizer. É no dia a dia, nas vicissitudes que acontecem na nossa vida, né? No dia a dia, né? Nas dificuldades que o outro me acarreta, é ali que eu tenho que usar minha tolerância, né? O perdão.
A minha bondade, né, de fato, é ali, não tem outro jeito. E quando a dificuldade vier, eu saber que tudo que me acontece, eu tenho olha, se a lei de Deus, que nós estamos todos inseridos, ela é de justiça e amor, bom, tudo que me acontece não pode ser ruim, né? É no mínimo justo. No mínimo, né? Se eu tenho um pai que é soberanamente justo e bom, alguma coisa, então eu tenho que compreender isso, né? E o exercício nosso, ele é com o próximo, quem está do meu lado. E não adianta dizer que não faz, mas olha, eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém. Não, é preciso fazer o bem. Nós somos uns seres de sociedade, né? Precisamos interagir, então as oportunidades estão do nosso lado. Sozinho, o que adianta? É preciso obras, é preciso mérito, né? Para que eu vença, né? Então eu tenho que entender isso. Bem, segundo a revelação, Jesus. Para nós da doutrina espírita, nós temos uma terceira revelação. Terceira revelação. Para outras religiões, falam na volta de Jesus. Acho que até tem alguma religião que tem, né? A volta de Jesus. Eu já vi até um cartaz em algum lugar: Jesus em breve virá. A gente respeita, né? Todos. Bem, a doutrina espírita se coloca ela como a terceira revelação. E ela tem uma base muito forte no próprio Evangelho, que não tem como a gente fugir. Não tem como fugir, né? A não ser que a pessoa não queira. Eu sempre digo assim: o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é uma obra de interpretação, né? Basicamente do Novo Testamento. Então é preciso interpretar, sim. Tem gente que diz que não, né? Precisa interpretar, sim. Precisa entender. Jesus em vários momentos colocou, eu só não me lembro que capítulo é, mas quando alguém pergunta para ele, né, o que ele precisava fazer para se salvar, Jesus fala: não, vende tudo e não, tá? E tá, o que tá? Ele pergunta: o que está na lei? E Jesus pergunta para ele: como lês? Bom, aqui ele está dando uma indicação. Não é só eu ler, como lês? Como que você entende isso? Então precisa entender, não pode ir na letra o que está aqui. Primeiro, porque a gente sabe que a Bíblia ela não foi escrita no nosso idioma, né? E quando há a mão humana, aí os interesses, né, eles levam para um outro lado. Então, se eu não tiver o cuidado aqui, eu posso ir por um caminho errado, né? Mas como que a gente chega então à conclusão de que a doutrina espírita é a terceira revelação? Vamos ver aqui no capítulo 6, Consolador Prometido. Se as pessoas quiserem, pode pegar na Bíblia isso. Isso aqui está escrito na Bíblia, que está eu estou lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa passagem é importante, você pode pegar em qualquer Bíblia, não muda nada. É só como lês ela, né? É só a pessoa ter desse entendimento de espírito. Vejam bem, olha que importante: se me amais, guardai os meus mandamentos. De novo os mandamentos, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Só esse início aqui, né? Um outro. Bom, não pode ser mais Ele, né? Eternamente convosco. Todos nós sabemos aqui que hoje a nossa vivência hoje no corpo é passageira, né? A gente sabe que um dia vai ter que sair do corpo, né? Um dia o espírito vai sair do corpo, não há morte. Esse é um grande equívoco, né? Infelizmente muitas pessoas ainda hoje, né, ainda tem esse terror na morte, terror como se fosse um mergulho no nada, sendo que a morte é uma porta, nós vamos para uma outra dimensão, ou igual, se eu não melhorei nada, ou melhor, porque tudo é para melhor. Ou a gente estaciona, né, ou vai para frente, mas nunca retrograda, né? Não tem jeito. Então a gente não vai, né? Esse é o primeiro. E o que pode ficar eternamente conosco, então?
Então, não é mais Jesus, e o que vai ficar conosco, o que nós somos, de fato, espíritos, numa breve experiência num corpo perecível. Isso a gente tem que entender, nós somos espíritos imortais. Não somos eternos, né? Eterno é Deus que não teve começo nem fim. Nós fomos criados por Ele, mas só não teremos fim. A nossa diferença é essa, fomos criados há muito tempo, espíritos, com essa vestimenta nesse momento, que é o que a gente precisa. Agora, nesse momento, é isso. É importante a gente entender. Fique eternamente convosco. O Espírito, verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, ele falava para os discípulos, né? Conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenha dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14 e 15, versículo 15 a 17 e 26. Olha só quanta coisa importante aqui, né? No Consolador prometido, né? Primeiro, vejam se o Espiritismo não está exatamente de acordo com o que está dito aqui. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que eu tenho dito. Como a gente falou aqui, foi tudo revelado para nós, gradativo, né? Começa com os 10 mandamentos, vem Jesus e nos traz o amor, né? Agora, né? Já não é mais só justiça, né? Traz o amor, o outro lado. E ele agora, então, verifica que nós já tínhamos condições de compreender, então, não poderia ser mais uma pessoa, né? Nós estamos vivendo agora a era do Espírito. Nós estamos, nesse momento, o nosso mundo está passando, então, para a parte de regeneração, né? Nós não estamos vivendo ainda, claro, é um início ainda, né? Praticamente ainda é um mundo de provas e expiações, onde a característica principal é que o mal predomina, né? O mal ainda é maior do que o bem. Tem o bem, mas o mal predomina. Mas nós já estamos, né? Já começa a aparecer o bem suplantando o mal, que é a característica desse mundo onde nós vamos, ou não. Então esse momento é importantíssimo. Nós estamos vivendo agora essa encarnação, ela é fundamental. Porque o que vai acontecer? Aqueles que, por exemplo, agora quando a gente desencarnar, para onde será que nós vamos? Um dos capítulos aqui fundamentais do Evangelho, um desses 4, é: na casa de meu Pai há muitas moradas. Para algum lugar nós vamos. Ninguém vai morrer. Para alguns até assusta, né? Que alguns, tem gente que gostaria de morrer. Seria até uma vantagem, né? Você apronta aqui, faz um monte de coisa e depois eu sumir. Não tem mais nada. Mas não vai. Como ele fala ali, né? Enquanto tudo que estiver na lei não seja cumprido, nada passa. Então o amor, ele tem que vencer. Vai ter que vencer. E outra, nós fomos criados para a felicidade. Não tem como fugir disso. Isso é um desígnio de Deus. Nos criou todos para sermos felizes. Aqueles que despertam mais rapidamente já não sofrem tanto, né? Não, ele já não sofre tanto porque ele compreende. É a tal da resignação. O resignado não é o fraco. A resignação é uma palavra bem espiritual e que nos coloca então no entendimento da vida como ela é. O nosso problema, na verdade, é a não compreensão do que Jesus falava, né? Jesus, tudo que Jesus falava para o espírito imortal. Não falava para o homem passageiro, para a personalidade atual. E gradativo, né? Nós já ouvimos isso, ele repetiu, ele vem de novo agora, né? E vejam bem, a doutrina espírita, ela realmente, ela se encaixa perfeitamente nas promessas de Jesus, do Consolador prometido. Ela não ensina nada diferente, não tem nada, não tem uma diferença.
do que Jesus coloca aqui, né? Eu não encontrei. Se alguém um dia encontrar uma outra religião, uma outra doutrina que nos explique tão claro, né, a imortalidade da alma, nós somos imortais. Os nossos afetos, também a gente usa muito a expressão perder, né? Quando a gente perde um ente querido, ninguém perde ninguém. É porque a nossa fé é fraca ainda, né? O Espiritismo nos traz a fé raciocinada. Ele faz a gente raciocinar, quer dizer, você sabe, eu amo a Deus, não é um artigo só de fé, né? Por amar a Deus, não, eu sei por quê. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, para onde eu vou. Dificilmente se encontra uma doutrina ou uma religião que nos coloque com tanta clareza, né, isso, né? E eu fico pensando também, se tem algo mais importante para a nossa felicidade do que a descoberta que nós somos espíritos imortais e que isso, a nossa felicidade depende só da gente, não depende de ninguém. E outra, a cada um conforme suas obras. Então é preciso obra, que é aquilo que eu falei, eu tenho que ir de encontro. Não adianta ficar esperando. Nas expressões populares a gente vê as pessoas comentando, né? Quando chega o final de ano, vai começar um ano, não, agora esse ano eu tenho certeza que Deus vai me ajudar e as coisas vão dar tudo certo. Ou se Deus quiser. Não, olha, se Deus quiser. Deus quer sempre. Sempre. E o tempo, ele é o mesmo sempre. Eu fico vendo às vezes no final do ano que as pessoas falam isso. Não, agora eu tenho certeza, olha, 2018 vai ser um ano que vai acontecer. Não, o ano é o mesmo. Eu só posso modificar a mim, né? Modificar meu ponto de vista em relação às coisas e tudo que eu quiser, né? Tem uma outra frase de Jesus também que ela é essencial para a gente entender, né? É aquela que diz também: buscai antes as coisas do meu reino. Antes de tudo, buscai as coisas do meu reino, e tudo mais vos virá por acréscimo. Essa aqui é uma frase, porque na realidade o que nós fizemos é exatamente o contrário, né? Quando a gente está encarnado aqui, a gente busca todo o material, coisa que a gente sabe que nós não vamos levar. A luta, claro que é importante também, né? A gente precisa das coisas agora enquanto está aqui, né? Às vezes eu falo para algumas pessoas, não, mas para aí, não, ninguém está dizendo isso. Claro, mas é outra parte, que é o que eu sou de fato, né? Não é o que eu estou. Aqui tudo é ilusório, tudo aqui parece meu. Parece. E como nós estamos na real é assim, o mundo aqui é uma cópia, o mundo que nós estamos agora é uma cópia imperfeita do mundo real, que é o mundo do espírito, imperfeita. É por isso que a gente tem essa sensação de, por exemplo, todos nós temos a sensação de imortalidade mesmo, né? Lá no fundo a gente quase que não acredita que vai morrer, porque a gente não vai, né? Não, mas não pode, porque não vai morrer. E as coisas do espírito são superiores, por isso que eu falei, uma cópia imperfeita que nós estamos agora. Mas já aqui mesmo encarnado, com todas as vicissitudes, né, do mundo, as dificuldades que nós temos, as dores que a gente tem aqui, quem que não gosta de viver? Todos nós queremos viver, né? Na luta não tem, né? Não sei as pessoas que têm uns problemas graves, de loucura até, né, que acabam, mas todos gostamos de viver, mesmo sendo assim. Então, vocês imaginam então a parte espiritual? Tem uma pergunta do Luiz Silvio que fala sobre a felicidade dos bons espíritos. Como é que será que é a felicidade dos bons espíritos? E que nós vamos chegar lá, né? Nosso caminho, nós vamos chegar lá. A felicidade dos bons espíritos diz que é o conhecimento de todas as coisas. Conhecer tudo. Aqui também já pode fazer uma medida em que ponto que a gente está. Nós vamos precisar conhecer tudo. Então não tem jeito. E segundo, não sentir ódio, inveja, enfim, todos esses vícios, essas paixões, né? Eles não têm nada disso. É como se fosse aqui, nós estamos aqui então
nossa palestra, né, nessa noite, mas a gente não sabe o que passa na cabeça de cada um aqui dentro, né? Lá, quando nós chegamos no estado de espíritos perfeitos, não tem mais essa possibilidade deles pensarem mal. A gente já enxerga o pensamento de cada um. Então lá não entra mal, aqui ainda entra. Tenho quase certeza que aqui todos nós estamos com bons pensamentos agora, mas a gente não sabe, cada um é cada um, né? Cada um está com os seus. Quando nós chegarmos nesse estágio, não entra mais. Você imagina você estar num local, numa reunião, onde todo mundo só quer o bem, né? Não dá nem para dizer, não tem palavra para definir a felicidade que é isso. Porque a gente está dentro da nossa família, que nem eu falei, e tem uns pensamentos meio errados, né? Alguém que a gente não gosta muito, eu estou ali meio, né? Faço até uma cara mais ou menos boa, mas eu não estou gostando ali e tal. Então, e aí isso quebra, né? A harmonia do lado lá. Quando a gente chegar nesse estágio, não tem possibilidade, o mal não entra. Então imagina a nossa luta, né? Porque a gente sabe que enquanto a gente está aqui agora, a sugestão do mal ainda vem. É porque é característica do mundo. Porém, o maior problema é que isso não fique. A sugestão vem, mas eu já tenho as armas, tá? Você desvia para cá e continua com o nosso pensamento sempre elevado. É uma luta, né? Porque ela vem. Então o Espiritismo, ele é colocado então como o Consolador. E ele, a exemplo do que Jesus fala, o Espiritismo, ele não veio destruir a lei cristã também. O Espiritismo é de continuidade, né? Porque ele, aonde o cristianismo, né, parou, ele foi para frente. Não vem destruir nada, ele vem dar continuidade. E quem que coordena tudo isso? Quem que coordena? Todos nós sabemos que nós temos aqui a falange do Espírito de verdade. O próprio Jesus é o coordenador de tudo isso. O Consolador, que é uma equipe, né? Tem vários espíritos, depois nós vamos fazer algumas colocações dos espíritos que falam nesse capítulo, tem as instruções dos espíritos. Nós temos vários espíritos que dão a colaboração, mas tudo sob a batuta de Jesus. Que ele é o Espírito de verdade, né? Alguns contestam um pouco isso, né? Mas para aqueles que já estudaram um pouco mais, sabe que realmente o Espírito de verdade, quem coordena tudo é o próprio Jesus. Em vários momentos ele, né, se coloca então como Espírito verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa palavra verdade aparece muito. E Jesus também, tudo que Jesus falava, ele repete 2 vezes: em verdade vos digo. E Allan Kardec indagou ele também. Quando Allan Kardec foi fazer a codificação espírita, em dado momento Allan Kardec sabia quem era o Espírito verdade, e ele só falou que para ele se chamaria verdade. E aqui nessas passagens aqui de Jesus também, né? O Espírito de verdade. Então várias situações que não tem como a gente escapar. Era Jesus, né? É Jesus, o Consolador, né? Coordenando tudo isso. Bem, depois disso tudo, nós temos um outro item importante, ainda comentado por Allan Kardec, que fala da aliança da religião e da ciência. Aliança. Quando a gente fala em aliança, o que a gente lembra? Casamento, né? União. E até pouco tempo, elas meio que se repeliam, né? Cada uma para o seu lado. E faltava exatamente esse traço de união entre as duas, né? E o Espiritismo é esse traço que aproxima, né? O Espiritismo é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo, né? A doutrina espírita contempla tudo isso. Porque essa ciência espírita vem nos revelar então a natureza do mundo espiritual. O Espiritismo nos traz um mundo agora real.
e as suas relações com o mundo corporal. Mas não coloca mais como uma coisa anormal. A lei é a mesma. É a mesma lei. Lei de amor e de justiça. Aquele que aprendeu a lei aqui, nós vamos nos dar bem em todas as partes do universo, aonde nós estivermos. O amor é que tem que vencer. Isso é fundamental. Eu tenho esse entendimento, né? Mas o amor pleno, né? A tudo. Tem uma outra questão dos espíritos importante também para a gente pensar, então, em felicidade enquanto a gente está aqui. Allan Kardec perguntou também, então, quando a gente vai pensando em vicissitude, mundo de provas, expiações, começa a se assustar, né? As dores que a gente passa aqui, né? Os testemunhos, as renúncias que a gente tem que fazer enquanto está encarnado. Aí Allan Kardec perguntou, mas enquanto a gente está encarnado aqui, tem como a gente ser feliz aqui? Uma possibilidade de felicidade aqui, não? Allan Kardec disse, olha, na verdade é o seguinte, a felicidade plena, absoluta aqui não dá, é um mundo de provas e expiações. É como se fosse assim, quando a gente está encarnado, nós estamos sujeitos a tudo aqui, né? O fato de eu estar encarnado, o espírito está encarcerado num corpo físico, né? Qualquer coisa que fere a matéria acaba nos atingindo, não tem jeito, nós estamos sujeitos a tudo que está aqui. Nós estamos sujeitos, enquanto estamos aqui, à maldade do próprio homem e à natureza, né? Que às vezes é implacável. Então, mas assim, mas há uma média de felicidade, ainda assim, aquele que já despertou a possibilidade de eu ser feliz enquanto eu estou aqui, aquele que entendeu. Como é que é isso então? Para as coisas materiais, a posse do necessário. Quer dizer que se eu tiver o necessário aqui, já dá para eu ser feliz. Aí vem a pergunta, e a gente se contenta com o necessário? Se contentamos? Nós vivemos num mundo capitalista, né, de busca de coisa, né? E a gente nem sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui, né? Amanhã pode não estar aqui, eu estou nessa busca de para as coisas do espírito. Agora toca no ponto do que eu sou. Para as coisas do espírito, consciência tranquila e fé no futuro. A religiosidade aqui salta, né? A espiritualidade, fé no futuro. Eu ter a convicção, eu sou um espírito imortal. Foi isso tudo. O Evangelho de Jesus, a vinda de Jesus, foi para nos dizer isso. Em vários momentos, Jesus fortalece isso para nós, né? Mas por alguma razão e interesses, isso foi deturpado, né? Caminham para o outro lado e as pessoas estão, né? Porque Jesus, quando ele depois da crucificação, em vários momentos, né, ele alertava, mas é o que dava para ele dizer naquela época, né? Era o que dava para ele dizer na época. Às vezes eu fico lembrando, olha o amor de Jesus, né, por nós, né? Quando ele é crucificado e ele lá no final ainda tem uma compaixão de pedir ao Pai, né? Perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas como é que a gente lê isso, né? Como ele mesmo diz, né? Como lês isso? Sem razão, é lógico, né? Não precisava de nada daquilo, mas ele mesmo assim, eles não entenderam ainda. Por isso que ele faz a promessa, né, do Consolador, que ele sabia que as pessoas, nós precisaríamos de novo de vários ensinamentos, e a gente fica pensando assim, para nós aqui, essa lição do perdão de Jesus, né? Quando alguém de alguma forma nos ofende, né? Às vezes por situações insignificantes, né, que não tem o menor fundamento. A nossa capacidade de perdão, como é que está? Nós temos dificuldade de perdoar, né? Às vezes coisas que não têm sentido dentro da família, eu não perdoo. E aí eu vejo Jesus, ele é tirado a vida e ele pede, por amor a todos nós, perdoai. Eles não sabem o que fazem, né? Bem, então a aliança
entre a ciência e a religião. Eu estava vendo uns artigos numa revista Veja, inclusive, sobre que a medicina já tem considerado a religiosidade, a espiritualidade, como um elemento importante na saúde. Nós já vemos, né? Nós temos aqui na doutrina espírita a AME, Associação Médica Espírita, que já está bastante forte, né? Já considerando então o elemento espiritual, a fé. E a gente sabe que ela é importantíssima, né? Porque o espírito é o que sobrevive. Então estão levando em conta eu verifiquei também que a OMS, Organização Mundial de Saúde, também ela já considera agora a dimensão espiritual também. Nós temos agora também já considerado no conceito de saúde essa parte espiritual, é levada em conta. Isso é importante. E isso já estava anunciado também nessa instrução dos Espíritos, que é a parte agora, então, final, a nova era, sobre o título de nova era. Nós temos aqui a participação de 3 espíritos. O primeiro deles, um espírito israelita. Esse espírito israelita também faz uma análise das 3 revelações. Bem interessante da gente aprofundar um pouquinho e analisar. Ele faz toda essa análise que a gente fez aqui, que a Allan Kardec também analisou, e coloca assim: Moisés, as leis de Moisés traziam o germe da lei cristã. O germe era um começo, tudo é continuidade, né? Jesus continuou e o Espiritismo concluirá. Então, assim, olha só um momento que nós estamos, como é importante, né? Dá para se notar que serão 3 revelações só mesmo, né? Se o Espiritismo concluirá, quer dizer que nós estamos vivendo um momento crucial. A terceira revelação é a doutrina espírita e é a última. É 8 ou 80. Eu entendo agora o que vai acontecer com a gente, com aqueles que não conseguiram então compreender. Nós vamos para um mundo inferior, nós desencarnamos e vamos para um mundo inferior, porque a Terra já está passando por um mundo de regeneração. Então a gente vai para um mundo de acordo com o que eu estou. O meu adiantamento é cada um. Bem, depois nós temos a participação do espírito Fénelon. O Fénelon já nos fala então da existência do mundo moral. Ele fala que a revolução que o mundo está passando, e é possível a gente ver, é muito mais moral do que material. Porque material é fácil da gente ver, né? A tecnologia está tudo andando rápido, né? As coisas antigamente demoravam, né? As novidades para acontecer agora, você comprou um computador, alguma coisa, ele já está obsoleto. Quando eu comprei, aquilo ali já está fora. Então tudo tem avançado, né? Mas a parte moral, que é aquela que a gente não vê, a das virtudes que nós precisamos, né, desabrochar, é essa aí que é importante. A revolução é muito mais moral do que material. Então ele fala desse mundo moral, que é um mundo que vai ficar. Então o que eu preciso é trabalhar essas virtudes, né? A humildade, a simplicidade, a resignação, a autenticidade, autêntico. Esse é outro ponto. Autenticidade. Quando eu me descubro através de uma reforma íntima, né, que se fala muito da doutrina espírita, como eu me descubro como espírito imortal, é importante eu não aparentar mais. Tem muitas pessoas que aparentam que ela não é, porque nós, um dia, nada ficará oculto, Jesus ensinava, né? Nada. Então eu penso que eu tenho um segredo, eu tenho uma vida dupla, eu tenho uma outra coisa que eu está normal. Lamentavelmente é bom não usar essas máscaras que o mundo atual nos oferece. Importante ser o que eu sou, né? É como se diz assim:
não é o que eu faço, ou eu me achar que sou uma pessoa importante aqui na sociedade, né? Não, é como eu faço. Então, nós podemos encontrar um homem de bem varredor de rua. Nós podemos encontrar um político, um homem de bem político também. Porque não é o que eu faço, é como eu faço. Então, isso é importante, né? A pessoa ter espírito imortal, não tem problema. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu só preciso ser eu, e ser o meu melhor. Então, eu me descubro, né, como espírito, e eu posso querer as minhas conquistas, eu tenho a vida toda. Né, para talento, né? Os talentos que não há dom, nós não temos dom. Aliás, existe um dom que é a vida, a possibilidade. Os talentos que nós temos hoje, todos eles foram conquistados por nós. Deus não deu nada para nós, a não ser a vida, que é a possibilidade. E às vezes a gente vê as pessoas, né? Às vezes uma criança que já nasce e com pouca idade já começa a tocar lá, né? Então, nossa, o dom não é dom, ele já tinha. Até porque se tivesse dom, Deus seria injusto, né? Porque a gente vê gente com tão pouco talento e outros com muito, né? Então ele deve escolher, né? Não, esse aqui, esse vai... Não funciona, né? Deus é justo, nos dá a vida. Eu preciso entender, me deu a inteligência para que eu use ela e viva, né? Tá aí a vida para nós. Então ele fala da moral. E finalmente nós temos então Erasto, discípulo de Paulo, que ele nos fala aqui de Santo Agostinho. Interessante, né? Ele fala de Santo Agostinho todo mundo conhece, ele é um dos que nos dá a receita da reforma íntima, né? Faz toda aquela análise que a gente deve fazer todo dia e tal. Mas Santo Agostinho, no tempo que ele viveu aqui na Terra, ele também teve seus momentos de excesso. E logo depois que a mãe dele desencarna, a partir dali que ele caiu em si, e ele nos traz, inclusive, os ensinamentos importantes aqui, né? Que ele diz que ele estava convicto que a mãe dele iria retornar a visitar ele, dando para ele algumas ideias da vida futura. Ele tinha certeza disso. Olha só, já era uma profecia. E depois os ensinamentos que ele nos traz, né? Ele é um dos grandes vulgarizadores da doutrina espírita, né? Um santo, né, que vem do cristianismo, da Igreja Católica, mas que nos traz aqui. Ele é um dos que participa da falange do Espírito de Verdade, como outros tantos, né? São Luís também, né? São vários espíritos, então, que como nós, né, passaram por aqui, porque esse é o detalhe, esses espíritos passaram por tudo que nós passamos. Não há privilégios. É como Jesus. Às vezes a gente fala de Jesus e as pessoas pensam que Jesus, então, foi criado meio pronto. Jesus, quando Deus trouxe ele para nós aqui, né? Não, Jesus, antes de se tornar um espírito crístico, passou por tudo que nós passamos, e nós chegaremos lá também. Ele nem precisava mais ter descido aqui na terra, mas ele, por amor, vem e nos traz essa mensagem. Então, né? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, né? A gente não encontra em momento algum no Evangelho situações que Jesus coloca a morte do jeito que as pessoas entendem hoje, né? Esse terror da morte, não tem. Jesus só fala de vida. E como eu falei de Paulo aqui, nós vamos encerrar então com uma frase de Paulo que eu gosto muito. Quando Paulo fala numa carta aos Efésios, um ensinamento importante, né? Ele fala então: desperta, ó tu que dorme. Isso, veja bem, uma carta aos Efésios, né? Ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e a luz do Cristo te iluminará. Olha que ensinamento, né? Porque eu fico pensando assim, ele fala aqui em mortos, né? Mas veja que ele mandou uma carta para vivos, entre aspas. Então quem são os mortos? Lógico que é aquele que não despertou ainda para a vida espiritual, né? Que a vida continua, né? Não há interrupção, né? Nenhuma. Não tem. E isso é que nós precisamos entender. E aqui, para isso, nós temos o apoio do Evangelho segundo o Espiritismo. E como eu destaquei, esse capítulo, primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, são 4 pilares importantíssimos
que tem que estar sempre comigo para aqueles que querem estudar o Evangelho. Quando eu tiver alguma dúvida, volta aqui. Allan Kardec faz isso nos outros capítulos, né? Quando ele, lá na continuação dos capítulos, ele coloca em vários momentos: vide capítulo 1. E, né, nos lembrando que esse sempre tem que estar na nossa mente. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu volto lá para afirmar. Então, eram essas as nossas reflexões, nosso agradecimento à paciência de todos de nos escutar, e nosso desejo, então, de muita paz a todos.